Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula das segundas-feiras da HealthTrack Soluções Agrícolas. Na verdade, hoje não é uma aula. Na verdade, hoje eu vou explicar como vai funcionar essa dinâmica das aulas nas segundas, né? Nem sempre serão aulas, às vezes serão vídeos sobre outros temas. Talvez a gente consiga trazer alguns convidados para interagir aqui com a gente, tá certo? Então, escolhemos essa frase aí para compartilhar com vocês na abertura dessa nossa aula, que é compartilhando experiências e conquistando amigos. Foi assim ao longo de toda a nossa trajetória, né? A gente sempre compartilhou aquilo que a gente sabe, assim como também as pessoas compartilharam conosco aquilo que elas sabiam. E isso forma uma rede muito interessante, né, de pessoas conectadas e compartilhando e resolvendo os problemas, porque sempre no nosso dia a dia, quem trabalha nessa área sabe que a gente vai sempre pegar problemas que nunca havia pego antes. E isso acontece com todo mundo. Então, quando a gente tem uma rede de contatos aí que possa nos ajudar, isso é muito interessante. Isso acontece com a gente. A gente faz amigos, faz amizades aí com pessoas que a gente nem conhece, pessoas de outros estados, Brasil afora, que nos ajudam e que a gente também ajuda conforme a nossa experiência e o nosso conhecimento, certo? Vou passar aqui para vocês então o slide que eu preparei para hoje. Aqui pessoal, quem somos? Quem que é a HealthTrack? Então a HealthTrack é uma empresa que nasceu como uma empresa de manutenção de equipamentos agrícolas, né? A gente faz revisão preventiva, né? Manutenção preventiva, manutenção corretiva, assistência técnica durante a safra, gestão de frotas. Essa é a nossa especialidade, né? Nós trabalhamos com manutenção de coletadeiras de grãos, tratores, pulverizadores e assim por diante. Tanto da marca, tanto de John Deere quanto de Massey Ferguson, Valtra, né? Principalmente a linha John Deere e a linha AGCO. Não trabalhamos com coletadeiras de algodão, coletadeiras de cana, porque aqui na nossa região não tem esse tipo de equipamento. Então a gente trabalha basicamente aí com coletadeiras de grãos, né? A nossa empresa ela começou lá em 2018, né? Depois de eu ter trabalhado muitos anos aí numa concessionária, acabei optando por empreender, que foi sempre a minha vontade. Sempre tive vontade de empreender e quando eu comecei a trabalhar numa concessionária eu vi que esse era o ramo que me chamava bastante atenção e eu tinha ideias diferentes daquelas que se aplicavam lá dentro da concessionária e quando eu saí eu consegui implementar isso, né? Eu, né, saí em 2018, iniciei a HealthTrack em 2018 e em 2019 o Flávio, que é meu sócio, ele entrou. Então o Flávio tem muitos anos de experiência na linha AGCO, agregou muito no nosso time e a nossa empresa desde então aí só cresceu e hoje nós somos aí líderes na nossa região no mercado de manutenção em equipamentos agrícolas. Então eu, Pedro, vindo de uma concessionária John Deere, essa é a minha área de atuação, né? Coletadeiras, tratores, enfim, todos os equipamentos da John Deere. E o Flávio, como eu falei, com muita experiência aí na parte de Massey e Valtra, também John Deere, com muitos anos de experiência, né? Um técnico muito capacitado. Nós dois somos formados também em administração de empresas. Eu estou fazendo MBA em agronegócio e também em desenvolvimento humano nas organizações, certo? Então, pessoal, no segmento aqui, como que vai funcionar os nossos cursos, pessoal? Como que funciona os cursos da HealthTrack? Hoje, nós temos um curso de manutenção em coletadeira saca-palha, que funciona aí de forma 100% online. A gente teve a primeira turma, a gente quer iniciar a segunda turma
muito em breve, né? Se não for no final desse mês, vai ser no mês que vem. E a gente já tem outros treinamentos aí que estamos elaborando, né? Manutenção básica, manutenção em coletadeiras STS e Série S e outros cursos que vão desde o mais básico até o mais avançado, para pessoas que não têm nem noção do que é um equipamento agrícola e para pessoas aí que já querem se especializar, né? Numa transmissão Power Quad, por exemplo, num trator Massey Ferguson, uma coletadeira axial, né, da Valtra, enfim, a gente quer segmentar bem, separar bem aqueles cursos que são voltados para iniciantes e aqueles cursos que serão voltados para quem quer se especializar. Então, teremos vários cursos, vários treinamentos no nosso portfólio. Inicialmente, cursos online, né, e futuramente, talvez, aí, cursos presenciais. Isso conforme a nossa estrutura, conforme a pandemia também, enfim. Uma série de fatores aí vão interferir nessa decisão a ser tomada aí logo adiante, se teremos cursos presenciais ou não. Hoje nós temos uma parceria também, temos parcerias, às vezes formamos algumas parcerias aí com empresas terceirizadas aí. Nós temos um curso de manutenção em ar-condicionado online disponível para vender e também um curso de ar-condicionado presencial, né? Que nos finais de semana acontecem sábado e domingo, algumas aulas presenciais aqui na nossa empresa, mas esse treinamento quem dá é uma empresa de treinamentos terceirizada, certo? Então, resumindo, os cursos são online, com acompanhamento através de grupos de WhatsApp, acompanhamento ali bem de perto, né? Para que o aluno ele consiga tirar suas dúvidas, ele consiga aprender, né? E ter esse acompanhamento de perto que é muito importante. Como será o formato, pessoal, das aulas na segunda-feira, gratuitos aqui no YouTube? Então, os temas serão aleatórios. Então, numa semana eu posso falar de STS, na outra semana o Flávio pode vir aqui e falar sobre tratores Massey Ferguson, né? Na outra semana pode ser que seja um assunto relacionado ao mercado de trabalho, né, de técnicos mecânicos agrícolas e outros assuntos relacionados ao agronegócio, certo? Essas aulas, pessoal, elas ficarão salvas quando forem aulas técnicas, elas vão ficar salvas por uma semana, né? É um conteúdo gratuito, mas o preço que você vai pagar é você assistir durante essa semana em que ela vai ficar disponível. Então, passou uma semana, a gente tira aquele vídeo e coloca outro. Ah, mas por que tirar o vídeo? Porque esse, como eu falei, é o preço. O preço é você acompanhar naquela semana aquela aula, nada mais que isso, beleza? As aulas, ou assuntos, eles serão gravados ou ao vivo, né? Eventualmente vamos aqui fazer uma live, trazer algum convidado, como eu já havia falado, e também aulas gravadas, que podem ser nesse formato, né? Como eu estou falando com vocês hoje, ou através de um vídeo no próprio equipamento. Então, eu quero falar hoje, pessoal, hoje não é uma aula, não é um conteúdo técnico, mas eu queria falar sobre esse assunto aí, como iniciar a carreira de técnico mecânico em máquinas agrícolas, porque é uma coisa que muitas pessoas nos perguntam, né, lá no Instagram principalmente. Então, como iniciar a carreira de técnico mecânico em máquinas agrícolas? Primeiro item, pessoal. Vamos colocar aqui o primeiro item. O primeiro item é a vontade de aprender. Isso mesmo. O primeiro item é estar com tesão, né, para aprender. Então,
é mostrar que está com vontade, mostrar que está afim, né? Ter aquela gana de aprender, né? Claro, respeitando a individualidade de cada um, né? As pessoas têm naturezas diferentes, né? Então tem pessoas que são mais lentas, pessoas que são mais rápidas, pessoas que têm uma aprendizagem mais rápida, pessoas que têm uma aprendizagem mais lenta, e isso se deve respeitar. Mas a gente sabe, a gente sente quem está afim e quem não está afim. Então ter essa vontade, ter esse tesão de correr atrás das coisas é o primeiro item para seguir essa carreira. Segundo item é humildade, é saber ouvir, é respeitar a opinião das outras pessoas, né? Primeiramente, quando se é um auxiliar, por exemplo, é saber ouvir, não discutir. Porque, claro, você dar uma opinião é muito válido, mas não questionar algo que você não sabe, entendeu? Faz daquele jeito. Se no decorrer do tempo você identificar que existem maneiras melhores de fazer, você vai fazendo daquele jeito que você julga ser melhor. Mas inicialmente você precisa ouvir, adquirir, aprender com a experiência das pessoas mais velhas, dos técnicos mais antigos, certo? E saber que você pode receber uma opinião, né? Além de você ser humilde, você tem que saber, além de tudo isso que eu falei, você tem que saber que muitas vezes você vai aprender com alguém que tem menos experiência que você. Aquela pessoa que tem menos experiência que você, às vezes pode chegar, dar uma opinião e você tem que saber ouvir aquela opinião. Da mesma forma que você tem que saber ouvir um técnico mais experiente, você também tem que saber ouvir aquelas pessoas que estão chegando com uma visão diferente, que talvez elas não tenham tanto conhecimento daquele tema, mas chegam com um olhar diferente e dão uma solução, talvez, para algum trabalho, né, para alguma forma de fazer determinado serviço. Então, isso é muito importante. Buscar de todas as formas o conhecimento. Hoje em dia a gente sabe que é mais fácil buscar uma informação. A gente tem internet, a gente tem aí vários meios de se procurar uma informação técnica, né? Ler manuais, conversar com pessoas mais experientes, com pessoas de outras regiões. Então, a busca pelo conhecimento é muito importante, principalmente quando você não trabalha numa concessionária, em que você precisa buscar ainda mais essa informação que talvez seja mais restrita, né? Hoje em dia, eu sempre falo, é mito que você vai sair da concessionária e vai ficar desatualizado. Fica desatualizado quem quer, porque a informação está aí, você consegue buscar, você consegue buscar informações técnicas em outras línguas e dar um Google lá, tradutor, traduzir essas informações e aprender alguma coisa com aquilo, se é um equipamento novo, algo que você ainda não conhece, porque os equipamentos das grandes fabricantes, eles praticamente são os mesmos em todas as partes do mundo, com algumas mudanças, obviamente. Depois, pessoal, claro que dentro de todo esse contexto, seria interessante adquirir experiência em empresas do ramo, né? Adquirir experiência, trabalhar em empresas do ramo, né? De manutenção e equipamentos agrícolas, aí que podem ser concessionárias, podem ser empresas como a Healthtrack, né? Mecânicos independentes, você pode ser auxiliar de algum desses mecânicos, enfim, tem várias formas de você ingressar aí no mercado de trabalho de manutenção e equipamentos agrícolas. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Ética. Ser ético. Às vezes a gente vê pessoas querendo crescer falando mal das outras pessoas. Às vezes a gente vê empresas falando mal das concorrentes, né? E no nosso ramo, no nosso setor,
Isso é comum. Às vezes um mecânico queimar o outro, né? Ah, porque fulano não entende muito da coisa, porque, sabe? Uma coisa muito importante é a gente fazer o nosso e crescer pelos nossos méritos sem diminuir ninguém, entendeu? A gente não precisa disso, ninguém precisa disso, ninguém precisa falar mal do concorrente para poder crescer. Aliás, quem fala mal dos seus concorrentes é porque talvez não se garanta como um técnico, como uma empresa que é capaz de resolver e ganhar o cliente por, pelos serviços e pelo valor que agrega para o cliente. Então, isso é uma das coisas mais importantes quando se quer se tornar um técnico de sucesso, né? Então, a gente sabe que todo ser humano é falho, né? Todo ser humano tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, e a gente tem que entender que precisamos evoluir, e para evoluir não precisamos diminuir ninguém, né? Precisamos fazer o nosso trabalho e ajudar os nossos concorrentes. Ajudar os concorrentes. Quando a gente compartilha informação, compartilha conhecimento, ajuda as outras pessoas, isso retorna para a gente também. Então, guarde isso. Ética é uma das coisas mais importantes para se ter sucesso. E isso não só na nossa carreira, obviamente, não só como técnico, não só como um gestor, mas como qualquer outra coisa na vida. Certo? Buscar seus objetivos profissionais como empreendedor ou buscando crescer em boas empresas. Então você pode, né, depois de se tornar um técnico, você pode optar por trabalhar em boas empresas e que possibilitem o trabalho, que possibilitem o crescimento profissional de vocês, que deem oportunidades, que enxerguem que vocês estão fazendo um bom trabalho e merecem crescer e dão a oportunidade de crescimento, ou também empreendendo, né? Montando a sua própria empresa e obtendo aí os resultados desejados. Ambas as escolhas são escolhas muito boas, porque existem empresas aí que dão oportunidades, que querem o crescimento, que valorizam o bom técnico, e também trabalhar por conta, como se diz, né? Ter o seu próprio negócio, ter o seu empreendimento é uma maneira também interessante de escalar os seus rendimentos, né? E o seu desenvolvimento aí também, daqui a pouco expandindo essa empresa. Beleza? Pessoal, considerações finais nesse slide. Então, nós vamos deixar uma caixinha lá no Instagram vamos deixar uma caixinha lá no Instagram para que vocês deem sugestões para os próximos vídeos, para que vocês avaliem como foi esse primeiro vídeo, o que vocês acharam, e para que nas próximas segundas a gente possa voltar aqui e entregar para vocês um conteúdo de qualidade, beleza? Então, até a próxima, boa semana para todo mundo, e segunda-feira vai ter um vídeo novo aqui. Lembrando também que todas as quintas a gente coloca um vídeo, né? Vai ser um vídeo diferente desse formato, enfim, desse tema, mas toda quinta a gente coloca um vídeo, né, como de praxe no YouTube, e segunda-feira vai ser mais ou menos nesse formato aqui, beleza? Então, boa semana para todo mundo, até a próxima e tchau!